Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje recebo o diretor da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso, Aclise Matos, e o coordenador do programa de pós-graduação em comunicação, Bruno Araújo, e a gente fala sobre os 30 anos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso. Professora Aclise, no primeiro bloco você falava sobre essa flexibilidade da grade escolar e também sobre programas executados com a comunidade nesses projetos extensionistas. Muito se fala que a universidade ela é fechada, ou pelo menos era fechada, né? Que não tinha esse intercâmbio com a comunidade, pelo menos não da forma como se esperava. Nesses 30 anos a gente pôde ver uma mudança também nesse sentido? Na verdade, acontece muita coisa pela universidade que nem nós, na própria universidade, sabemos. Quando criou essa faculdade de Comunicação e Artes, nós tínhamos percebido que, eu confessei ao Bruno que eu saí de Cuiabá para estudar música, composição e regência. Depois quis casar, fui fazer marketing, né? Mas a música é uma grande paixão e os músicos faziam vários concertos e nem a comunidade interna ficava sabendo. Então nós criamos um projeto de extensão, Comunicarte, Comunicação e Arte, no qual os nossos alunos de comunicação filmavam, noticiavam, divulgavam os eventos da música. E isso foi muito bom porque aí tivemos demandas de outras atividades dentro da própria UF. Por exemplo, educação física, a psicologia, a medicina, eles fazem muitos atendimentos, servem à comunidade imensamente. E nem dentro da universidade as pessoas sabem disso. É uma questão de endomarketing, né? A gente tem que primeiro conhecer e saber como funcionam as coisas internamente. Eu sei que a Secretaria agora de Comunicação, ela está fazendo um grande esforço nesse sentido, a página e as redes sociais também. Vários projetos extensionistas já têm suas páginas no Insta, no Face, no Twitter eles também fazem as suas publicações. De fato, é um mundo que acontece lá. Eu era favorável de que os nossos muros fossem completamente abolidos, né? Que a comunidade estivesse lá o tempo todo, como a gente vê as pessoas indo correr, utilizando a pista do Cote, que agora abriu também, né? Foi inaugurado. Aquilo é do povo, é para as pessoas. O teatro nosso, a gente oferece concertos grátis, fizemos concertos para criança, assim 500 crianças dentro daquele teatro nosso. As pessoas às vezes nunca tinham ido ao teatro. Tem um programa de extensão de violino do professor Oliver, 300 crianças aprendem a tocar violino. Tem umas criancinhas pequenas com violino pequenininho, até as pessoas mais adultas, premiados. Um dos alunos do Oliver foi premiado no Rio Grande, em primeiro lugar, tocando violino. E tem muita coisa acontecendo no agro, na própria biologia, a engenharia florestal, tem muita coisa acontecendo. A extensão é uma espécie de canal que a universidade tem para devolver à comunidade, porque nós somos frutos da própria comunidade. Professor Bruno, a gente falava um pouco sobre a importância desse curso de mestrado agora. Você dizia sobre os ataques que o jornalismo vem sofrendo. Uma forma de fortalecimento é justamente através da pesquisa? É também. Eu, pessoalmente, e vários colegas que trabalham comigo, acreditamos, e essa é uma das filosofias, digamos, da nossa proposta, que a comunicação não apenas reproduz o mundo, mas ela tem um potencial transformador da realidade social. E isso nasce, em alguma medida, com a possibilidade da crítica, da reflexão, né? De todo esse conjunto de procedimentos que envolvem o trabalho intelectual e que se faz no âmbito da pesquisa, no âmbito da pós-graduação. Só para explicar melhor aos nossos telespectadores, o nosso programa tem uma área de concentração, que é comunicação e poder, que é justamente pensar como a comunicação é também uma esfera de expressão do poder, não apenas do poder político, mas do poder, por exemplo, de representar determinados grupos sociais, determinados temas, determinados fenômenos. Nós acreditamos, por exemplo, que a linguagem é um terreno de lutas discursivas pelo estabelecimento de certos sentidos. Então, por exemplo, quando a gente olha e vê os grupos, por exemplo, LGBT ou outras minorias
como, por exemplo, os imigrantes representados na imprensa, os próprios professores representados. Quais são os sentidos em circulação sobre esses grupos, né? Quais são as representações que a imprensa constrói sobre esses grupos? As questões de gênero, como é que elas são trabalhadas ou deixam de ser trabalhadas? Então, tudo isso, né, que faz parte da linguagem jornalística, essas representações expressam determinadas visões de mundo, determinados valores, né? E isso interessa ser discutido numa relação que coloca de um lado a comunicação e do outro lado o poder. Repetindo, não numa perspectiva de poder estatal apenas, mas na perspectiva de pensar o poder como Michel Foucault, que é um filósofo muito conhecido, pensa numa perspectiva relacional. O poder não está nas mãos de um nem de outro o tempo todo, né? e para sempre. Quer dizer, o poder está pulverizado no tecido social e é exercido sobretudo por meio da linguagem. Então esse é um dos pressupostos da nossa pós-graduação, que se divide em duas linhas de pesquisa: política e cidadania, em que a gente quer trabalhar justamente os temas numa perspectiva cidadã, como é que a comunicação pode trabalhar determinadas questões com essa preocupação, e uma segunda linha de estéticas e narrativas, em que nós vamos discutir as questões estéticas dos textos, das imagens fixas em movimento, ou seja, de toda a materialidade do mundo da comunicação, olhando não apenas os aspectos técnicos, mas indo muito além disso, observando as questões estéticas e narrativas desses produtos. Então, é uma oportunidade muito grande, né, para aqueles que querem pensar criticamente a comunicação, e uma coisa importante, não apenas para a formação de professores e de pesquisadores em comunicação. Os colegas que passaram, nós temos 30 anos de história, muita gente passou pela UFMT, se formou em comunicação, está atuando no mercado. Então é também para essas pessoas que a pós-graduação em comunicação se abre, para que elas voltem à universidade para pensar e repensar determinadas práticas do mundo profissional, para que elas possam pensar com os instrumentos que a pesquisa científica oferece, a própria prática profissional, no sentido de propormos modelos novos, formas novas de olhar, de observar o fenômeno da comunicação. Então é de fundamental importância, e está na pós-graduação também uma maneira de nós aperfeiçoarmos esse diálogo com a comunidade. Nesses últimos tempos, a gente viu um processo de corte de recursos para as universidades públicas. De que forma a Universidade Federal de Mato Grosso, mais precisamente, o curso de comunicação social, se viu atingido por essa determinação? Bom, de fato, atingiu-nos a todos, né? Agora, como a gente reage a isso é que é a questão, né? As frentes de luta são várias, desde das leis, dos nossos representantes lá, que é essa luta macro, mas tem a nossa luta micro, que é a possibilidade que a gente tem de realizar o que a gente pode, estabelecer as parcerias. Foi muito importante o que o Bruno colocou agora, porque a gente nota assim que o poder também é o campo dos possíveis. Então a gente pode, e o nosso curso de pós-graduação, isso é um fato interessante também, quase todos os cursos de pós-graduação que são ofertados lá, eles são integrais. No período da tarde a pessoa não pode trabalhar enquanto estiver estudando. E temos um problema, porque muita gente que está pelo próprio mercado quer continuar estudando. Então, o nosso curso vai ter disciplinas no período da noite que possibilitem que as pessoas trabalhadoras que estão pelo mercado, atuando como jornalistas, cineastas, publicitários, possam fazer. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, ele formou aqui no Brasil, foi fazer a residência lá, há mais de 30 anos atrás, e lá eles têm um caminho rápido para quem quer fazer uma pós-graduação, um caminho lento justamente para o profissional que trabalha. Ele é médico, faz pesquisa na área médica, mas como ele trabalha, ele não pode concluir em 2 anos ou em 3 anos, ele vai concluir em 4, 5, 6. Então essas alternativas, né, eles têm isso lá, é porque eles sabem que a pessoa que tem essa formação, ela vai para o seu trabalho e no trabalho ela vai ser um agente transformador. Voltando para a sua pergunta, é assim, muito importante que, de fato, esse contingenciamento, esse corte, os nomes que vão dar, depende das lutas, né? De quem diz uma coisa e quem diz outra. O fato real
é que há alguns anos já os governos têm passado por uma imensa dificuldade de cumprir com suas contas. Eu tenho uma cunhada que mora no Rio de Janeiro, dava aula lá. O Rio de Janeiro passou por aquela situação de atraso de salário 3, 4, 5, 6 meses. Assim como o Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, como quase teve também uma pequena ameaça nesse sentido. Então, às vezes, fatos e erros que vêm se acumulando, têm que ser corrigidos, os governos não corrigem. Às vezes eles destroem tudo do governo anterior, mas o que era para destruir, que é de fato a dívida, as coisas que foram mal gastas, continuam. Então a gente sabe que tem esse embate, e uma das saídas que a gente tem é buscar cada vez mais abrir as nossas portas. A universidade, de maneira nenhuma, ela é fechada. Há uma estrutura estatal que pode parecer pesada, mas ela é absolutamente necessária para que haja transparência. E isso é até um modo que a gente vê da sociedade ter as relações mais límpidas, mais claras. Se as mídias sociais turvam, às vezes, por muita informação, e por uma instituição muito grande também, a quantidade de informação é enorme, a gente tem que saber separar o trigo do joio e dar a cada um o seu próprio destino. Então, a maneira que a gente tem, apesar do imenso corte de verbas, nos últimos 5 anos nós crescemos. Tivemos a pós-graduação aprovada, tivemos o curso novo de cinema, tivemos um prédio novo, porque nós estamos com muitos alunos, tivemos uma EAD em mídias digitais voltadas para a educação. Todos são projetos que a gente sonhava, tivemos o quadro completo, depende da luta da gente. Eu lembro das pessoas que vieram antes da gente, quando a gente brigava por um bloco para ter laboratórios. Nós fomos acampar na reitoria, junto com os alunos. Os alunos lideravam, os professores amplo total apoio, que era uma demanda comum. Então, essa luta se dá em várias frentes, da frente parlamentar, os recursos que a gente recebe têm que ser bem fiscalizados, bem usados, e as atividades que a gente consegue desenvolver, às vezes com até algum recurso próprio, que a gente pode fazer projetos em alguma parceria e conseguir equipamento, computadores, para poder trabalhar melhor. Professor Bruno, de que maneira a universidade celebra esses 30 anos da comunicação social? A universidade tem uma vasta programação, que tem sido divulgada, já houve alguns eventos no sentido de marcar essa comemoração, e durante o ano de 2020 nós teremos também uma vasta programação com várias iniciativas, com eventos no campo da extensão, com eventos no campo da pesquisa, com eventos em que estaremos todos juntos num clima comemorativo, porque de fato são datas muito simbólicas e muito importantes para recordar à comunidade a importância que a universidade pública tem no contexto do estado de Mato Grosso, sem deixar um pouco de fazer o link com a questão anterior e com a fala do professor Aclise. É fundamental que as pessoas tenham essa perspectiva de que a universidade é uma parceira da sociedade e que deve estar ao lado da sociedade, que as pessoas devem ir até a universidade, devem participar das atividades que nós promovemos, e tenham em consideração isso que é fundamental, não apenas para o UFMT, mas para a educação de uma maneira geral. Nenhum país do mundo se desenvolveu e chegou a um patamar de desenvolvimento sem investimentos maciços em educação. Não é uma questão que deva ser ideologizada, é uma questão objetiva. Que país nós queremos ser, que futuro nós queremos construir, e isso passa inevitavelmente por investimento, sem titubeios, na educação. Em vez de nós falarmos de verba, nós deveríamos estar falando apenas de verbo, que é aquilo que interessa à universidade. Então, não deveria haver, num país que sonha com desenvolvimento, uma discussão se temos dinheiro para a educação ou se não temos dinheiro. Não há outra saída para o Brasil se não for o investimento em ciência e tecnologia nas universidades, e sobretudo nas universidades públicas, porque elas são de todos, sem processos de exclusão. Para essa ampliação e para que a universidade consiga desenvolver o seu trabalho só com investimentos e mais investimentos, sem todo esse discurso que nos chega todos os dias de cortes, cortes e cortes.
Agora, para nós que estamos no departamento de comunicação, e penso que o professor Aclise seria, digamos, teria condições de responder, digamos, até institucionalmente, muito melhor a sua pergunta do que eu, mas enfim, estamos todos em franca comemoração, muito felizes. E do ponto de vista do PPG-Com, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, reitero o simbolismo que é abrir este curso no momento em que nós comemoramos 30 anos. Então tivemos aí 30 anos de preparação desse terreno, de amadurecimento das relações, de formação das pessoas que hoje compõem o mercado em Mato Grosso e não só, e agora nos abrimos, damos um outro passo para constituir ou para aperfeiçoar uma cultura de pós-graduação no campo da comunicação especificamente aqui em Mato Grosso. Então é muita coisa boa acontecendo, apesar dos vários desafios, alguns dos quais já falamos aqui, que envolvem o corte de recursos na nossa universidade. Mas para isso é a ideia do poder do discurso, ou seja, não podemos deixar essas coisas passarem em branco e é fundamental que em espaços como esse nós demos visibilidade à importância que a universidade tem, no sentido de trazer a sociedade para o nosso lado, para essa luta que é fundamental, não apenas para a universidade, mas para o projeto de país que nós necessariamente temos de construir. Muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Muito obrigado. Chapada da Palma Roxa, escrito por Teresa Alboez, trazem uma atmosfera de mistério, violência e fantasia, a história de um crime contra um recém-nascido que abalou a pequena cidade de Porto Garça. Vista como um terremoto literário, Teresa chegou a ser considerada pelo editor Enio Silveira uma força da natureza pela riqueza de sua prosa de ficção. Falecida em 5 de outubro de 2005, a várzea grandense Teresa Alboez foi escolhida como patrona perpétua das letras brasileiras em Nova York. Escreveu toda a sua obra em São Francisco e Nova York, onde viveu 25 anos. Graduada em Direito, Letras e Jornalismo pela UFRJ, seus primeiros romances são ambientados nas planícies pantaneiras. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.